sejam bem-vindos a Batman vs Superman. Parecia uma coleção de clipes legais. O filme cortava. A questão é, a produção da Warner, ao meu ver, errou muito. Esse foi o vídeo de hoje. Até a semana que vem com muitas novidades no canal. Até mais, galera. Valeu! Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo. Eu sou o Danilo, tô de volta aqui com o Marcelo hoje pra gente falar sobre a versão estendida, a versão definitiva de Batman vs Superman, que deveria ter ido pro cinema. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Pô, essa semana saiu a versão definitiva, a gente teve acesso a ela e, cara, um filme muito melhor do que o que foi no cinema, né? Quando eu fui no cinema e assisti o Batman vs Superman, eu saí, até hoje conversamos disso, eu gostei, mas... né? Agora, esse realmente, da edição definitiva, é espetacular, o filme é todo amarrado, né? Sim, porque assim, eu gostei muito de Batman vs Superman, quem acompanha o canal sabe, meus vídeos quase morrendo de amores por Batman vs Superman. E realmente, eu gostei demais do filme. Mas sim, o filme tem alguns problemas, cara. Um deles é a edição truncada, porque o Batman vs Superman no cinema parecia, até o Fábio do Quadrinheiro Velho falou isso, parecia uma coleção de clipes legais. O filme cortava e você não sentia fluidez naquilo, ficava pesado. A edição definitiva não tem isso, cara. A história flui, a história segue. E, sinceramente, a minha pergunta vai continuar, vou fazer de novo, por que essa versão não foi pro cinema por causa de 30 minutos? Então, até curioso, eu achava até que fosse mais de 30 minutos, né, por não ter ido no cinema. Mas são os 30 minutos, galera, é os 30 minutos que fazem a diferença total no filme. Exatamente. Aquele filme que você assistiu no cinema, esquece aquele filme. Sim. Esquece aquele filme. Agora, quando você assistir a versão definitiva, você vai ver que é outro filme, que tudo aquilo que você não entendeu nada e falou assim, putz, cara, não acredito, agora faz sentido. E o mais absurdo é que assim, você tem críticos e mais críticos reclamando do filme. Quem reclamou do filme reclamou da edição truncada, reclamou das coisas que não se explica e da falta de motivação. Tudo isso é consertado na edição definitiva. Tudo isso tá redondo na edição definitiva. Principalmente o nosso querido e amado Superman e o nosso querido e amado Clark Kent. Cara, parece que pegaram o filme, os editores olharam pro filme e falaram: foda-se o Superman, vamos tirar o Superman, vamos tirar tudo que o Superman faz e vamos deixar só o Batman. E acabou. A edição definitiva, tanto que eu não me lembro, eu lembro de pouquíssimas cenas em que o Batman tem cenas extras. O Batman quase não tem cenas extras, as cenas do filme, do cinema, são as cenas da edição definitiva. Sim. Mas o Superman é recheado de cenas que contextualizam, que dão motivação, que completam a história do cara pra esse filme e que resolveria todos os problemas de qualquer crítico, cara. Eu acho que... Eu assisti o filme e quando o tempo foi passando, eu fui só falando pra mim mesmo, até o Danilo foi muito feliz. Por que não fizeram esse filme desse jeito? Por que não deixaram ele pro cinema dessa forma? Porque o filme é sensacional, é gostoso, chega a arrepiar, sabe? É muito bonito. Hoje eu tive uma outra perspectiva, sabe? Eu tive uma outra experiência assistir Batman vs Superman. Até recomendo cada um, se puder, por favor, assista aí, porque é bom. Sim, se você não gostou de Batman vs Superman, o meu pedido pra você, se você odiou Batman vs Superman, se você saiu do cinema reiterizando até não querer mais, eu peço pra você, assista a edição definitiva. Você pode mudar um pouco a sua percepção. Claro que existem algumas coisas que ainda estão lá, que vão incomodar, com o fato do Superman não ter ido atrás da mãe dele. A gente até conversou sobre isso, né? É claro que se ele quisesse, com a audição dele, ele iria atrás da mãe dele, ele acharia ela. Mas são coisas que, quando a gente está falando de um filme baseado em quadrinhos, dá pra relevar. O Superman dos quadrinhos já fez muito mais bobagem do que essa. Então dá pra gente relevar. Mas o restante da história, como a história é contada, se todo mundo reclama que o Zack Snyder não sabe contar a história, é porque não assistiu a versão definitiva de Batman vs Superman, porque a história é muito bem contada. A partir de agora, se você não assistiu a edição definitiva, a gente vai dar spoiler, a gente vai falar de cenas que complementam esse filme e falar sobre elas. Então se você não assistiu, vai lá, assiste a edição definitiva, depois você volta, ou se você não ligar para esses spoilers, que não são tão spoilers assim,
não são nada muito importantes sobre o filme, mas contextualizam o filme. Se você não ligar, continua assistindo com a gente. Bom, o filme já começa dando uma contextualização foda e deixando claro o que aconteceu realmente naquela cena da África, né? Quando a Lois está lá com os terroristas e tudo mais. É outra história, é outra cena, é completamente diferente. E ali você já entende todo o plano do filme. Na primeira cena do filme, quando você assiste a última cena do filme, você fala, caramba, tudo faz sentido. Coisa que na edição do cinema não faz, cara. Você não entende o que aconteceu na África. Na África, o que acontece quando eu assisti a primeira vez, apesar que de verdade eu mal lembrava do filme. O filme foi tão bom que eu mal lembrava dele. Desculpa. Mas o que acontece? Acontece o seguinte, que quando nós assistimos esse filme, toda a situação onde posso usar capangas, né? É um termo velho, mas os capangas lá do Lex Luthor, cada ação deles para querer incriminar o Superman fez todo sentido, porque da primeira vez que eu assisti, de verdade, eu não consegui entender aquela cena, até mesmo... Aquela cena é confusa. O Superman ter chego pra até salvar a Lois foi muito... Porque naquela cena, basicamente, a CIA tenta pegar os caras, os capangas do Lex conseguem mostrar pro terrorista, o terrorista entra dentro de uma casa com a Lois Lane e o Superman aparece. Foda-se, não explica mais nada, não acontece mais nada. Nessa cena, nessa edição definitiva, tem os caras incinerando o corpo das pessoas para parecer que o Superman tinha queimado essas pessoas com a sua visão de calor. Tem pessoas envolvidas ali dentro da aldeia que também, entre aspas, tinham sido contratadas para aumentar a mentira, para falar sobre isso, para criar o Superman como algo negativo. E tudo isso contextualiza todo o resto da história, cara. Não faz sentido. Faz sentido. Por exemplo, aquela atriz que ela, no começo do filme, ela fez uma declaração dizendo que ouviu trovões no céu e que, enfim, que o Superman acabou matando os pais, os aldeões, né? Nisso eu nem lembrava mesmo, de novo. Desculpa. Mas eu não lembrava. E foi tão importante ver essa personagem, o desenrolar dela no filme. Ela não tá ali. Na edição do cinema ela só aparece ali e some. Os 10 primeiros minutos do filme já dá uma diferença, gigantesca. A questão é, a produção da Warner, ao meu ver, errou muito. Eles decidiram tirar 30 minutos de um filme e colocar no cinema um filme que não é tão bom quanto esse da edição definitiva. Sim. E não adianta você vir me dizer, toda edição definitiva é melhor. Não, cara. Se você assistiu a edição definitiva do Senhor dos Anéis, você sabe que é muito legal ver as cenas extras, ver as cenas que não entraram no filme, mas não muda a história. A história é a mesma. Em Batman vs Superman, não. A história é completamente diferente do filme com a versão definitiva. Não faz sentido. E outra coisa que essa versão definitiva faz, e que é muito legal, que a gente não tinha tido até hoje nesse universo da DC, e que a edição do cinema também não tem, é um Clark Kent repórter investigativo. Nossa. É um Clark Kent realmente fazendo a função de repórter. E cara do céu, o que fizeram com o Superman nessa edição do cinema? É porque o Clark Kent sempre foi visto apenas como aquele abobalhado repórter, atrapalhão, entendeu? Assim, pra não dar a cara que é o Superman. Mas agora não, ele tá o repórter investigativo, onde até mesmo ele indo atrás de testemunhas, também das pessoas, entendeu? Querer saber sobre o Gotham City, sobre o Batman, que ele vai muito atrás pra querer saber sobre o Batman, né? E é muito bom, de verdade. E o legal da gente falar também é que nessa questão dessa investigação é aonde contextualiza todo o ódio, não sei se a palavra certa é ódio, mas toda a raiva do Superman pelo Batman. Porque no cinema isso é muito raso. Ele vê lá o Batman fazendo algumas coisas e pronto, e ele fica com raivinha porque o Batman é justiceiro e tal. Mas nessa edição não, nessa edição os caras que o Batman marca morrem. Nessa edição os bandidos matam esse cara. Nessa edição o Superman tem uma conversa com a mãe do filho do bandido que foi assassinado. E tem todo um peso nessa conversa. E não vem você aí me dizer que conversas não podem mudar nada e depois falar que guerra civil é foda pra caramba. Porque o que faz o Homem de Ferro querer mudar e querer assinar o acordo é sim uma conversa com uma mãe que tinha perdido o filho. É verdade. Aqui é a mesma coisa, cara. O Superman tem essa conversa com essa mulher e ela diz pra ele, esse homem não pode ser parado pela lei, ele só pode ser parado por um punho.
E logo depois vem a cena do Superman parando o Batmóvel e a cena do Tell Me Do You Bleed lá. Nessa cena, da primeira vez que nós assistimos, não faz sentido. Não fazia sentido algum. Por que ele chegou? Cena já fez todo sentido dessa vez que nós assistimos. Sim, ele vê que naquele momento ele não tinha mais opção. Ele tinha que parar o Batman. Tinha que parar. Ele vai até lá e intima, e aí depois vem a treta que a gente sabe. Mas contextualiza, dá motivação. O principal problema pra mim é... Eu tive que passar aqui, meu amigo, quase 3 meses defendendo a porra desse filme, discutindo com um monte de gente, explicando, fazendo um vídeo de 25 minutos pra explicar o filme que vocês fizeram, e tava explicado na edição definitiva. Eu não precisava fazer um vídeo de 25 minutos. Eu tinha odiado a Lois Lane. E eu gostei dessa Lois Lane desse filme. Exatamente, a Lois Lane desse filme tem motivação, tem contexto. E ela é essa repórter investigativa também. E ela vai até as pessoas, ela faz... Logicamente, o Superman é bem diferente, mas ela vai atrás das informações. Sim. Isso é muito bom, gente, dá uma outra cara pro filme. O principal é, o terceiro ato não muda em praticamente nada. É a mesma coisa, é a mesma cena, a luta com o Apocalipse tem algumas pouquíssimas cenas a mais, Mas acaba sendo irrelevante. Sim, a luta do Batman com o Superman também tem algumas cenas extras que não tem na edição de cinema, mas também não é nada muito impressionante. Mas o primeiro ato e o segundo ato transformam totalmente o filme. Eu diria que se tem 30 minutos de extras, de cenas extras, 22 minutos são no primeiro e no segundo ato. Sim. E os outros 8 são no último ato. É mais ou menos uma média que eu faço, porque no último ato tem realmente pouca coisa. É o mesmo último ato. Se você não gostou da luta com o Apocalipse, você não vai gostar mais na edição definitiva. Não tem nada, o Apocalipse vai aparecer loiro. Ele não muda muita coisa, continua sendo a luta foda pra caramba que foi no primeiro filme, que foi na edição do cinema. Porque a luta é incrível, cara, você pode ter reclamado, mas a luta é incrível. Não, é sensacional, de verdade. Mas o primeiro e o segundo ato contextualiza o filme, e é o que define dá o filme. peso, define a história. Eu vi alguns críticos usarem a seguinte frase: existe um filme bom em algum lugar dentro de Batman vs Superman. E realmente existe, tá aqui. Só que não foi pro cinema. Definitiva. Só que não foi pro cinema. Só que ficou, e é uma burrice. Tem muita gente que odiou a versão do cinema que vai gostar dessa versão nova, porque realmente se explica muita coisa. Se foi uma jogada de marketing da Warner pra vender esse DVD posteriormente, ou se a Warner acreditava... Mas ia fumar, porra, tomar. Sim, foi péssima. Porra. Ou a Warner... Que bosta, né? Ou a Warner por algum motivo acreditou que eles iam acabar lançando essa versão definitiva nos cinemas, porque a galera ia querer assistir. Se ferraram. Foi péssima a logística, o marketing de deixar essa edição definitiva pra agora e não colocar essa edição definitiva no cinema. Eram 30 minutos a mais, o filme ia ficar com 3 horas. Ah, mas é muito tempo para um filme de cinema. Então eu nunca fui assistir 8 Odiados no cinema. Senhor dos Anéis nunca teria ido pro cinema. Que diferença, hein? Sim. 8 Odiados. O filme passou assim, ó. Exatamente. E eu adorei o filme. E essa é uma questão principal que a gente falou. Eu gostei muito de Batman vs Superman, as duas edições. Mas no cinema, as 2 horas e meia pesaram. Foram cansativas. Foram cansativas. Essa edição definitiva, 3 horas de filme, não são cansativos. Passa rápido, é fácil de assistir, é legal de assistir, você se diverte, você gosta, você fica apaixonado, no meu caso ainda mais. E aqui uma prova viva de alguém que não gostou do filme, que achou o filme uma bosta, mas que agora passou a gostar. Se você conhece um amiguinho que não assistiu o filme e você tá com esse amargura no peito, fala assim: Ferinha, vamos assistir um filme legal? Vamos assistir um filme bacana? Edição definitiva. Cara, assista. Você vai ver que diferença. Esqueça que existia uma edição de cinema. Foda-se a edição de cinema. A gente já viu no cinema, mas esquece essa edição. Edição definitiva. Você vai assistir outro filme. Exatamente. É o que há de Batman vs Superman. Assista, dê essa chance, curte, compartilhe esse vídeo, porque as pessoas precisam saber o quanto Batman vs Superman é bom, mas foi escondido lá nos cinemas. Então curte, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, segue os meus Mestres do Universo lá nas redes sociais, que tá muito bacana, a gente tem umas tirinhas muito legais e eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba. Esse foi o vídeo de hoje, até a semana que vem com muitas novidades no canal. Até mais, galera. Valeu!